Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você mais uma receita deliciosa feita de polvilho. É o biscoitão de padaria. Para fazermos o biscoito de polvilho, vamos precisar de ferver um copo americano de leite. A medida do copo americano é de 190 ml. Vamos precisar também de um copo americano de óleo até a primeira marca antes de completar o copo. Esta medida é faltando um dedo para completar o copo. Leve para ferver somente estes dois ingredientes para podermos escaldar o polvilho. Então, enquanto estes ingredientes esquentam ali no fogão, já podemos separar em uma bacia resistente ou em uma panela grande 1 kg de polvilho azedo. Uma dica é utilizar um polvilho de qualidade. Precisa ser um polvilho azedo, fininho, igual estou te mostrando aqui. O leite e o óleo já estão começando a ferver. Pode deixar levantar um pouco a fervura e em seguida desligue o fogo porque senão transborda, é bem rapidinho. Em seguida, pode escaldar o polvilho azedo. Vamos começar misturando com a ajuda de uma colher, pois está bem quente. Eu vou misturar com a colher por 1 minuto. Vai ser o tempo do polvilho esfriar um pouco para continuar com as mãos. Aqui já está frio, eu já posso continuar misturando o polvilho com as mãos limpas e higienizadas. O polvilho escaldado precisa ficar bem soltinho. E é só fazer da mesma forma como estou fazendo aqui. É só pegar uma porção do polvilho escaldado com as mãos e esfregar suavemente, com calma, sem pressa. Vamos esfarelar o polvilho escaldado até ficarem soltinhos e finos. Vai ser por volta de 3 a 4 minutos. Antes de você manusear o polvilho escaldado com as mãos, confirme se esfriou para não se queimar. Pronto, esse aqui é o primeiro ponto da massa. O polvilho escaldado precisa ficar solto e sem aqueles grumos grandes. Feito isso, podemos acrescentar o próximo ingrediente, que é um ovo. Vamos colocar também uma colher de sopa cheia de sal. E eu separei aqui no copo ou medidor 500 ml de água filtrada em temperatura ambiente. A água será utilizada para dar o ponto na massa. Conforme vamos misturando todos os ingredientes, é importante se atentar na massa para ir acrescentando mais água e sempre aos poucos conforme for necessário, até dar o ponto da massa. Vamos continuar trabalhando na massa com calma, da mesma forma como estou fazendo aqui, para o polvilho ficar bem sovado. Além dos 500 ml de água, eu separei mais 120 ml de água, aqui no copo medidor. E como eu falei anteriormente, precisa ser adicionado bem aos poucos para não correr o risco de passar do ponto. Veja, conforme vamos colocando a água, a massa vai amolecendo.
Vou colocar o restante da água e voltar a misturar a massa. Essa água faz parte dos 120 ml que separei. Vamos misturar a massa e aqui não vou colocar mais água, pois a massa já está no ponto que precisamos. Observe que ela está com uma consistência amolecida. Esse é o ponto. Ela não pode ficar firme e muito menos líquida. Neste momento, podemos colocar 150 gramas de queijo mussarela ralado ou então o queijo mineiro meia cora para agregar mais sabor. Fica uma delícia! E aqui não tem segredo, é só misturar até o queijo incorporar todo na massa. Agora é lavar bem as mãos e colocar o forno para aquecer a 250 graus por 10 a 15 minutos, enquanto colocamos os biscoitos na assadeira. Eu separei uma assadeira retangular de alumínio, que é a maior que eu tenho aqui no momento, para te mostrar como que eu faço. Não precisa de untar, é só pegar uma porção de massa com uma colher e ir colocando na assadeira conforme a sua preferência. É bem simples. Por exemplo, aqui nesta minha assadeira cabem apenas 4 unidades. E é importante deixar um espaço entre eles, porque na hora que eles estiverem no forno assando, eles vão crescer. Olha só como ficam! Agora eu vou terminar de encher as outras assadeiras e levar para assar no forno bem quente, a 250 graus, por aproximadamente 40 minutos, dependendo do forno. E olha só que lindos que ficam! No meu forno eu deixei assando por 40 minutos, mas quanto mais sequinho você quiser, então precisa de mais tempo de forno. Eles ficam bem assadinhos, macio por dentro e crocante por fora. Agora é só acompanhar com um cafezinho maravilhoso. Esta receita que eu fiz teve o rendimento de 14 unidades, mas isso depende muito da quantidade da porção que vai sendo colocado na colher. Gratidão por você ter assistido a receita até o final. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!